Aquela ida no campo, falar pro árbitro no intervalo do jogo, da forma que eu fiz, eu não faria hoje. Eu aprendi que o caminho é outro. Qual jogo? Fla-Flu. Da semifinal, o primeiro jogo da semifinal, a da final, há 2 anos atrás. Que ele deu 6 cartões pro Flamengo no primeiro tempo e nenhum pro Fluminense. Sim. Eu sou o único diretor de futebol no Brasil que respondeu um processo criminal. Por quê? Qual processo? Processo criminal por conta de ter ido ao campo. É? Credenciado, mesmo estando no intervalo do jogo. Aqui dá pra ver pelo escuro. Eu cheguei no Flamengo pra fazer amigos. Meu avô dizia isso, né? Onde encontrares um rubro-negro, encontrares um amigo. Então, é assim que eu penso e é assim que eu construo minha vida dentro e fora do Flamengo. Apesar de ser um pouco polêmico, da galera às vezes falar algumas... o Cacau falar no campo, mas é Flamengo. Talvez se eu estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa. Que a gente está dirigente, mas a gente não deixa de ser torcedor nunca. É isso. E muita gente fala da... Já te cortando aqui, mas já falando uma coisa assim, bem do momento. Não é profissional, é amador. O Texo é um americano, profissional, executivo, um CEO, cara, de outra cultura, invadiu o campo. E eu não vejo ninguém falando da falta de... Assim, falaram um pouquinho, mas se fosse eu, ou se fosse outro diretor de clube de futebol amador, seria um escândalo. Então, ainda mais do Flamengo, né? Ainda mais no Flamengo. Então, não só o Texo, como o próprio Rodrigo Caetano, que tá aí na seleção, o cara, por mérito dele também já invadiu o VAR, já não sei o quê. Então, se é um amador, é porque ele é amador. Se é um profissional, passa pano. Então, eu sou polêmico mesmo e é minha forma de ser, meu eu. Eu não tenho como ser uma pessoa que eu não sou, ser falso ou ser dissimulado. Então, às vezes falar a verdade e ser direto não agrada a todo mundo, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu não vou querer agradar. Não, sem dúvida. E eu acho que você é um cara mais autêntico que político. E isso faz diferença. Por isso é que você comete essas... Não vou falar nem erro, não, porque não é erro. Você tá ali defendendo, né, a gente, o Flamengo, né? Então, um torcedor que tá ali na beira do campo. Às vezes é claro que a gente, no momento de uma batalha, você sai um pouquinho do tom. E aí eu procuro aprender com isso, com meus erros, e evoluir. Algumas coisas que eu fiz hoje eu não faria mais, e faria de outra forma. O amadurecimento normal do ser humano, né? E aprendendo com a vida, com os erros. Sim, sem dúvida. Então, já que você começou assim, vamos perguntar o que você fez que você não faria. Por exemplo, aquela ida no campo, falar pro árbitro no intervalo do jogo, da forma que eu fiz, eu não faria hoje. Eu aprendi que o caminho é outro. Qual jogo? Fla-Flu. Da semifinal, o primeiro jogo da semifinal, a da final, há 2 anos atrás. Que ele deu 6 cartões pro Flamengo no primeiro tempo e nenhum pro Fluminense. Sim. E eu faria, tá? Não vou me privar de fazer nunca, brigar e lutar pelo Flamengo, seja onde for, dentro e fora de campo, mas não faria da forma que eu fiz. Sim. Mas ali também, cara, se tu não faz da forma que tu fez, não tem efetividade, eu acho. Porque você vai fazer depois, né? Aí não, eu não faria depois, não. Eu faria exatamente naquele momento, mas não teria ido até o campo. Entendi. Eu não teria ido até o campo. Entendi. Porque também tem talvez da mesma forma, mas não teria ido até o campo. Entendi. Eu teria... seria uma conversa mais privada e não exposta como foi, né? E aí, quando você expõe, eu me exponho, ele se expõe e acaba, às vezes... criando até uma animosidade e problemas que eu tive. Eu sou o único diretor de futebol no Brasil que respondeu um processo criminal. Por quê? Qual processo? Processo criminal por conta de ter ido ao campo. Credenciado, mesmo estando no intervalo do jogo. Criminal? É crime? Sim, criminal. Como invasão? Que eu tivesse... como se eu tivesse provocando tumulto, confusão. Caramba. E não houve ameaça, não houve xingamento, não houve nada. Houve uma colocação técnica que na verdade a justiça
o âmbito da justiça seria normal, é a justiça desportiva, onde eu fui absolvido por 3-0. Claro. E aí eu vim carregando esse processo ao longo desse tempo. Mas isso faz parte, mas isso é exatamente porque é Flamengo. Exatamente, né? É o que aconteceu, por exemplo, do Inter e Corinthians depois do jogo, foi entrou todo mundo dentro do campo. Não, tem diversos. O diretor do Vasco invadiu o campo e foi no lugar do gol. Sim, exatamente. Tem diversas outras do Mário Bittencourt, que é meu. Que foi até da vida, né? Esse também. Diretor do Vasco. Tem 500 outras, mas eu fui escolhido a dedo. Cara, Flamengo. Assim, eu não vou dizer que, obviamente, essas atitudes são as exemplares, sim, né? É isso. Claro, não são. Mas, cara, às vezes você... Acabei de falar aqui que eu não faria dessa forma. Então... Aprendizado, amadurecimento. Mas é que você representa o torcedor ali, você é um torcedor. Então, cara. Essa história de que eu estou dirigente, é verdade, eu estou dirigente, mas não existe dirigente que não é torcedor. Se ele não for torcedor, se ele não tiver. Não pode ser dirigente, né? Ainda mais aqui, uma cultura latina, eu ainda tenho muita desconfiança da SAF. É muito novo para falar de SAF, né? É uma coisa muito recente e a gente tem uma cultura muito latina ainda de desconfiança. Pô, dono, o clube tem um dono. Ou é uma empresa, eu ainda tenho que estudar muito, é um assunto que tem que ser muito discutido, debatido, ainda mais falando de Flamengo. Amor não se vende, né? Você vende sua filha, sua mulher? Não. Então você tem que pensar muito no... É diferente, é óbvio que é diferente, é uma empresa, a gente tem que pensar como empresa, mas é uma coisa que tem que ser muito debatida e discutida na minha visão. Sim, sem dúvida, eu também acho. Eu acho que às vezes a SAF é muito usada para se safar, né? Sim. Como dizem o pessoal aí. O Cruzeiro, por exemplo, né? O Ronaldo comprou, mas por um valor ínfimo do que o Cruzeiro vale, por exemplo. Sim. Né? E a gente sempre acha... O Vasco também é. E a gente vai sempre achar que o nosso clube vale muito mais do que o que vão pagar, porque é normal também. Não. Mas, cara, o Landim, eu já vi ele falando bem da SAF, cara. Sim. Vocês já conversaram sobre isso? Ele fala mais no sentido da provável, uma coisa que ele tem na cabeça dele, que é do estádio, né? E não seria SAF nesse modelo nem de Vasco, nem de nenhum clube do Brasil. Seria uma coisa de 25%. Mas ele ainda não está com isso ainda no papel para ser, eu acho, né? Aqui eu estou falando aqui como companheiro de diretoria, ele é meu presidente, meu chefe, mas eu acho que é uma coisa que ele ainda está estudando, está conversando, está aprendendo. É uma coisa ainda embrionária. Uhum.